Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um tutorial do canal de videoaulas do Professor Yuri. Nesse tutorial iremos ver como instalar a biblioteca CDS-lib na IDE CodeBlocks. A biblioteca CDS-lib ela é uma biblioteca feita por mim para trabalhar com estruturas de dados, fila, lista, pilha. Ela é uma biblioteca escrita totalmente na linguagem C, né, escrita, na verdade, no padrão ANSI, que de forma que seja possível você utilizar praticamente com qualquer compilador, né, C, inclusive suas variações em C++ e em Arduino. Tá? Bom, eu não fiz testes ainda, né, se ele funciona realmente na linguagem Arduino, mas em teoria ele tem que funcionar. Tá? Então, se alguém, né, quiser por acaso utilizar, né, nos seus projetos em Arduino e me reportar erros, né, eu ficaria agradecido. Bom, primeiramente, né, para você poder instalar essa biblioteca, você precisa baixar ela. Né? Para poder baixar ela, você terá que acessar esse endereço aqui, que é o endereço, né, local da biblioteca. Está aí na tela, né? Ó. É o endereço github.com/yuricardoso/cdslib. Bom, aqui na página, né, da biblioteca, você vai encontrar, ele é um GitHub, então, né, você consegue baixar todo o código-fonte da biblioteca, né? Mas o que nos interessa agora são duas coisas, tá? Primeiramente, eu vou mostrar aqui qual é o link para a documentação da biblioteca, né? Ou seja, como a documentação de uso, né? O link online, yuricardoso.github.io/cdslib, né? Ele vai abrir essa página aqui, ó, tá? Que tem a documentação da biblioteca, né? A CDS-lib versão 1.0. Bom, voltando aqui, né? Aqui, ó, na pasta zip, né? Você vai ter aqui um único arquivo zip contendo código-fonte da biblioteca. Tá? Pode baixar. Né? Ele é um arquivo zip. Aqui, ó, o botão download, né? Tá? Então irá, né, abrir a opção para fazer download. Aqui então, né, vamos escolher o local onde fazer. Vou jogar aqui na pasta downloads mesmo. Aí baixou, ela é leve, né? Vou lá abrir ela. Eu vou descompactar o conteúdo dela, ela está aqui, ó, cdslib, ele está no arquivo zip, né? Então extrair tudo. Ó, extraiu e ele veio o código-fonte da biblioteca, tá? São esses 6 arquivos que nós temos aqui, né? Nós temos 3 arquivos C, né, arquivos fontes, e temos 3 arquivos de cabeçalho, também chamados de arquivo H, né, .h. Tá? Lá no CodeBlocks, nós iremos criar agora os nossos programas que irão utilizar essa biblioteca, né, de estrutura de dados. A gente vai criar então para cada um desses nossos programas um projeto. O que é um projeto no CodeBlocks? Um projeto no CodeBlocks ele ah, ah, um conjunto de arquivos, né, na qual podemos ter diversos arquivos fontes e diversos arquivos .h fazendo parte tudo de um único programa. Isso é diferente, né, de como costumeiramente se trabalha, né, que é um único arquivo, um programa. Né? Em vez de nós termos todo o código-fonte de um programa escrito, né, num único arquivo, nós vamos ter agora ele espalhado por 2 ou mais arquivos. Então vamos lá para criar um projeto no CodeBlocks, né? Aqui no menu File, New. Em vez de irmos aqui em Empty File para criar um arquivo vazio, a gente vem aqui, ó, Project, projeto. Ele irá abrir essa tela aqui, né? Para a gente escolher o tipo de programa que a gente quer criar. No caso, aqui tem diversas opções, tá? Inclusive aqui, ó, projetos em Arduino, tá? É possível programar, né, para o Arduino no CodeBlocks. A gente vai escolher esse aqui, ó, Console Application, ou aplicativo em console.
Vamos em Go. Aqui ele dá a tela de boas-vindas. Aqui nós escolhemos o tipo de linguagem que nós vamos utilizar, C ou C++. Nós devemos trabalhar aqui com a linguagem C. Estamos programando em C. Aqui, o título do projeto. Nós vamos utilizar aqui, tá, como teste da biblioteca, né? Teste CDS lib. Tá? Então, vamos colocar isso de nome. Aqui a gente escolhe qual é a pasta onde a gente vai criar o nosso projeto. Eu vou criar numa pasta aqui. Lá na pasta, vamos criar aqui, deixa eu ver, em documentos. Vou criar na pasta documentos. Tá, vou criar aqui dentro. Melhor, vou botar aqui numa pasta temporária que eu tenho aqui. Tá? Então, temp. Ok? É lá que eu vou criar. Então, ó, coloquei dentro da pasta temp, é onde eu vou colocar o meu projeto. Aqui ele já está dando o CodeBlocks qual vai ser o nome do arquivo de projeto. Ó. Então, é o mesmo nome do projeto com a extensão .cbp, né? CodeBlocks Project. Né? E aqui o caminho completo, onde vai estar esse CDP, né? Que é o que? É a pasta do projeto mais o nome do arquivo. Tá? Então, next, próximo. Né? Aqui ele vai dar dois perfis de compilação, um para depuração, debug, e outro para release. Tá? O debug é utilizado quando você quer depurar o código, certo? O CodeBlocks ele permite, né, você usar umas ferramentas de debug, paralisar o programa no meio da execução, você consegue verificar os valores das variáveis, entre diversas outras situações. É possível que eu ainda venha criar, tá, um tutorial, né, de debug, certo? Que é uma maneira mais conveniente, mais fácil de trabalhar com a depuração de código, né? E a opção Release, que ele retira totalmente essa parte fora de debug, o programa fica um pouco menor, né? Fica mais enxuto, né? Seria para a parte de produção, né? Colocar o programa em produção, quando o seu programa ele já está pronto para ser utilizado em produção, né? Para as pessoas que irão utilizar o programa, né? Tá? Deixamos como está aqui as duas opções marcadas. Aqui o compilador vai ser o padrão do CodeBlocks, é o GNU GCC Compiler, né? E Finish. Agora aqui, ó, vai aparecer nesse canto esquerdo aqui, ó, um projeto CodeBlocks. Ele já tem um arquivo aqui que ele chama de main.c. Esse main.c, dando dois cliques, ele abre aqui. Nós temos aqui, ele já colocou aqui a inclusão de duas bibliotecas. Aqui nós temos a função main do programa principal, né? Ele imprime na tela aqui, ó, o Hello World, né? E termina o programa. Tá? Isso aqui é padrão, né? Ó, mandou rodar aqui, ó, né? Ó, vai aparecer aí o console, né, com a frase Hello World, né, e fim do programa. Tá? Então, isso aqui é o nosso programa. Por enquanto, ele só tem um único arquivo fonte, que é o main.c, tá? Que é onde vai o nosso programa principal. Agora é que vem a questão. Nós vamos adicionar a biblioteca cdslib para trabalhar com estrutura de dados do nosso programa. Certo? Então, né, para nós fazermos isso, a gente vai ter que pegar aquele arquivo que a gente descompactou, né? Vamos lá, onde é que foi isso? Foi aqui, ó. Certo? Copiar esses arquivos aqui, copiar eles, né? Eu não vou, poderia recortar e colar lá, mas eu vou simplesmente copiar, deixar ele aqui. E vamos lá na pasta aonde foi criado né? Então, botão direito aqui, copiar. A gente vai lá na pasta onde a gente criou o projeto do CodeBlocks. Aqui no meu caso está em temp, ó, teste cdslib, é essa pasta aqui. Tá? E aqui nós vamos colar os arquivos. Então colamos uma cópia dos arquivos da biblioteca, né, cdslib. Observem aqui que ele já tinha antes o arquivo de projeto, teste cdslib, e tinha o arquivo main. E tinha duas pastas aqui, obj e bin. A pasta obj é onde vão estar todos os arquivos objeto da linguagem C. Quando o compilador compila um arquivo fonte, ele gera para cada arquivo fonte que tem aqui, ó, que vai ter aqui, ele vai gerar um arquivo .o, um arquivo objeto lá na pasta obj. Esses arquivos obj são usados pelo linkador, né, pelo linker, para gerar o executável, que é colocado aqui na pasta bin.
né? Ou seja, o aplicativo mesmo, o código executável. Tá? Então agora, num projeto CodeBlocks, em vez de ele gerar o executável aqui e o arquivo .o, né, aqui na mesma pasta da onde está o arquivo fonte, ele vai gerar isso em outras duas pastas, tá, internas da nossa pasta do projeto. Bom, a gente inseriu então os arquivos aqui. Vamos lá no CodeBlocks. Só que tem um detalhe agora. A gente precisa, além de adicionar os arquivos lá dentro da pasta do projeto, a gente precisa adicionar eles aqui dentro do projeto. Precisa fazer com que o projeto do CodeBlocks reconheça eles como pertencentes ao projeto. Então, aqui, né, em teste, no nome do projeto, aqui, né, do arquivo de projeto, né, dentro do CodeBlocks, o botão direito aqui, ele vai abrir o menu e aqui, ó, em Add Files, ou seja, adicionar arquivos, né? A gente clica aqui e nós vamos adicionar os arquivos do nosso projeto. Aqui, né, ó, basta selecionar tudo, né, ó, todos eles, certo? Ó. O main não precisa, mas ele já está adicionado, né, já está automaticamente adicionado dentro do nosso projeto. Eu posso tirar ele, se eu deixar também não vai fazer diferença, tá? Então a gente vai adicionar todos esses arquivos aqui no nosso projeto. Né, ó, tá? Segurei o Shift, né, cliquei no último e ele vai selecionar tudo. Então, abrir, ele vai perguntar em quais alvos de compilação, né, debug release, a gente quer adicionar esses arquivos. Vamos deixar nos dois, certo? Tanto a versão de debug quanto o release precisa ter esses arquivos embutidos, né, dentro da compilação. Então, ok. Ó, agora a gente observa aqui, ó, que dentro das duas pastas, né, ó, sources e headers, tem, além do arquivo main.c, agora ele tem os demais arquivos, ó, list.c, kiwi.c e stack.c. A mesma coisa com os arquivos .h, ele criou uma subpasta aqui, ó, headers, que são os arquivos de cabeçalho, né? E incluiu os 3 arquivos de cabeçalho que nós colocamos lá. Só isso aqui já foi o suficiente para a gente garantir que a nossa biblioteca CDS-lib já está embutida dentro do nosso programa. Tá? Agora a gente só precisa escrever aqui no main, né, para usar para usar a biblioteca, né? E aí, então, bom, vamos escrever um pequeno programa aqui para testar se o adicionar da biblioteca deu certo. Bom, para verificar isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer aqui, primeiro, a inclusão da nossa biblioteca. Nós vamos utilizar aqui da biblioteca a list, ou melhor, vamos utilizar a kiwi, que é a fila. Né? Tá? Então, include, nós iremos fazer o include desse arquivo H aqui, ó, kiwi.h. Então, para fazer isso, a gente vai fazer entre aspas. Tá? Eu já vou explicar o porquê isso. Então, ó, kiwi.h. Tá? Kiwi.h é um arquivo .h, né, um arquivo de cabeçalho, que está dentro do nosso projeto. Por estar dentro do nosso projeto, a gente não usa esse sinal de maior e menor aqui, ó, como é utilizado com stdio.h, stdlib.h, math.h, entre outras bibliotecas. A gente usa entre aspas. Tá? Isso indica que a biblioteca kiwi.h, o arquivo, né, está dentro do nosso projeto. Tá? E aí, aqui, nós iremos, então, fazer um pequeno exemplo aqui de uso da nossa fila, né, que é o kiwi. Vou colocar aqui. Né? Isso aqui é nossa biblioteca de fila. Então, para criarmos uma fila, a gente declara uma variável q aqui do tipo kiwi, que vai receber o retorno da função kiwi create. Kiwi create vai pedir a capacidade total da minha fila, né? A capacidade total vai ser uma fila de 100 elementos. E qual o tamanho dos meus elementos? Bom, eu vou querer fazer aqui uma fila de inteiros. Então, size of, ele quer o tamanho de cada elemento, tá? Da minha fila, né? Então, size of int. Certo? Isso aqui é o suficiente para criar a minha fila. Né? E assim, isso aqui, tá? Só para começar,
já é o suficiente para saber se o nosso programa, se a instalação da biblioteca funcionou corretamente ou não, tá? Porque se ela não funcionou, isso aqui tem que dar um problema. Aí tem que dar um erro. Porque aqui tem chamada da função e aqui tem um tipo de dado declarado por typedef, né, no arquivo kiwi.h. Tá? Então vamos compilar aqui e rodar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, rodou. Obviamente ele continua apresentando o Hello World, né, não mudou, certo? Porque a gente não fez nada com essa fila, mas funcionou. Tá? Isso aqui é sinal de que a biblioteca, né, funcionou. Ele vai dar alguns warnings aqui, tá? Ó, certo? Não é necessário se preocupar com isso, tá? Ok? Né, ele só está dizendo aqui que a variável Q não foi usada nesse caso. Aqui ele vai dar alguns outros warnings lá dentro da biblioteca, você também não precisa se preocupar com isso, tá? Se ele compilou e rodou, é porque a biblioteca está instalada corretamente. Tá? Nas próximas videoaulas a gente vai ver como trabalhar com a biblioteca, então, CDS-lib.